E aí pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar só sobre tênis. Corre Trilha 2. Hoje uma rodagem tranquila, fazer aqui uns 6 quilômetros, caminhando um pouco também na trilha, que eu gosto. Sempre é um pouco mais devagar, então vai dar tempo a gente conversar bastante. A minha história com Corre Trilha, ela é um pouco longa. 2023, estava prestes ali a correr uma ultramaratona em trilha e já estava aguardando esse lançamento da Olímpicos, o Corre Trilha. No caso, a primeira edição. E aí, dado aos bons lançamentos da Olímpicos nesse ano, estava já aguardando ansioso para sair o Corre Trilha, porque seria esse o tênis que eu usaria na prova. Já tinha usado o Corre 3, me dei muito bem com ele e não tive dúvidas que seria muito próximo ali os dois tênis em relação à forma, à espuma, que eu já havia gostado bastante, cabedal. Então todas essas especificações me fizeram ter essa segurança de que seria o tênis que eu usaria nessa ultramaratona. A data de lançamento dele seria em cima da data da prova. Só que não tinha nenhuma data fixa, já estava ansioso ali para ver o que dava, o que não dava para fazer, até que a Olímpicos ela se pronunciou e infelizmente não ia sair na data que desse para chegar a tempo ou para comprar em tempo oportuno para levar para essa prova. Foi aí quando a gente decidiu usar mesmo o Corre 3. Já era Corre 3, isso. Corre 3 nessa prova de ultramaratona. Acabou que deu super certo. Primeiro treino desse Corre 3 ali que a gente recebeu faltando 15 dias para esse evento. Primeiro quilômetro, já coloquei ele na água, ele já secou super rápido. Compensava ali com técnica a parte na trilha, me adaptei super rápido e logo esqueci. Uma semana antes eu lembro que eu havia chegado numa loja e já estava lá uma semana antes na prateleira o Corre Trilha. Infelizmente eu já tinha feito um investimento no Corre 3 na época e não fui comprar ele. Deixei passar, mais cores lindas, o verde, musgo e o preto, cores assim excelentes. Acabou de que ele me acompanhou nessa trilha. Só bastante tempo depois eu fiz o meu primeiro investimento num Corre Trilha, já com toda aquela confiança de que seria o tênis certo para as minhas provas de trilha ou esses treinos curtos, rápidos, como eu gosto de fazer aqui. Vamos! No ano seguinte eu recebi um convite para estar participando de uma prova de um colega meu no estado vizinho e estava sem tênis de trilha no momento. A minha primeira ideia foi direto para o Corre Trilha. Comprei ele, paguei super barato. Ele chegou com antecedência para eu conseguir disputar essa prova e foi assim, foi sem medo. Calcei ele e nesse dia rodei 52 quilômetros. Terra, muita subida, com ele molhado algumas vezes. Ainda me adaptando, mas sem medo. Consegui colocar ele e foi só sucesso. Essa prova eu fiquei em segundo lugar. Demorou ali umas 9 horas. Quase 4.000 metros de ganho de altimetria. Terrenos bem variados. E ele me atendeu super bem. Falando especialmente do Corre Trilha 1,
ele vai ter um defeito crônico, porque foram feitos uns furinhos nele para ficar, sei lá, respirável, né? É o cabedal. Sabe que tênis de trilha, o cabedal tem que ser reforçado. Então, foram feitos uns furinhos ali, ficou parecendo uma peneira. E quando ele forçava para as laterais, ele acabava rasgando. E as linhazinhas que acompanhavam os furinhos acabava servindo de guia e rasgava o tênis quase todo. Mas mesmo com esses rasgos, eles não atrapalhavam, entendeu? O cabedal segurava bem. O solado, que era o solado Vibram, se comportava sempre de forma excelente, com algumas observações que foram feitas já para o Corre Trilha 2, que é esse que eu estou calçando hoje. Pontos positivos do Corre Trilha 1, que eu posso colocar aqui sem medo. Leve. Se você é uma pessoa leve, se você é um atleta leve, então ele vai lhe atender super bem. Indicaria ali para distâncias até no máximo 35 km, porque ele é um tênis rápido e a espuma é a Eleva Pro. Ela dá um nível de amortecimento, mas para corrida de trilha sempre você precisa de um conforto a mais. Então eu indicaria ali para quem vai fazer essas distâncias até no máximo 35 km. Na água ele se comporta muito bem, seca muito rápido. A palmilha tem aqueles furinhos que drenam a água também de forma rápida, isso não foi um problema. E ele tem um ótimo ajuste. Apesar de, agora vamos para os pontos negativos. O cadastro dele é redondinho e por muitas vezes, mesmo fazendo algumas manobras ali na amarração, você tinha que dar 2 vezes o laço para ele não soltar. E olha que ele soltava bastante. Segundo ponto negativo são esses furinhos que eu falei anteriormente. Eles serviam assim de linha, então quando seu pé forçava bastante para a lateral, ele acabava forçando a costura de cabedal e acabava rasgando, abrindo. Quando chegar em casa eu vou procurar o meu Corre Trilhão, que ele ainda existe, ele deve estar em algum lugar. E ele está completamente rasgado, de forçar para as laterais. Aí galera, para mostrar para vocês, era um Corre Trilha, né? O primeiro. Vê aqui bem na lateral tem esses furinhos aqui que eles só serviram mesmo para linha, para rasgar. Inclusive chegou até esse ponto aqui, ó, que é a parte mais grossa. Aqui tá tudo tranquilo, tudo legal, mas olha só como fica no toe box, ó, rasgou bem. Tive até um benefício com isso, porque ele ficou mais ventilado, mas rasgou pra valer. E tá aqui o cadastro com 2 vezes aqui o laço, porque às vezes ficava soltando bastante. Outro ponto é o seguinte, ele não é um dos que tem as bases assim mais larga. Então ele é um tênis que ele infelizmente ele vira. Ele vai virar, vai fazer um movimento de inversão no seu pé, então tem que tomar cuidado, principalmente esses trechos assim, ó, com essas pedras, esses troncos, esses terrenos irregulares. Ele vai virar, então você tem que estar com o seu treino ali, o seu tornozelo, principalmente em dias, para você não vir a sofrer nenhum tipo de lesão mais séria. E eu, infelizmente, me lesionei com ele. Não foi por esse motivo que ele facilmente vira. Nessa ocasião foi realmente o terreno, foi inevitável, mas você tem que tomar bastante cuidado nesses terrenos mais técnicos, mais hards, assim, mais acidentados. Ainda dos pontos positivos, só lá do Vibram.
Como eu comentei, o meu tá completamente destruído. Completamente destruído. Mas o solado ele tá lá no local. Comecei a estudar sobre tênis muito cedo. Conheci essa marca, a Vibram, muito cedo. E eles são especialistas nesse solado. E eles têm, assim, um nome muito grande quando se fala a respeito de tênis, botas de trekking, principalmente com solados. Eles são os donos daquela famosa sapatilha Five Fingers, que você encaixa os dedos, um solado muito bom, já tive ela. E hoje muitas marcas, elas fazem parceria, elas constroem o tênis, o cabedal, a entressola, e na parte de solado eles fazem uma parceria com a Vibram e colocam solado Vibram. Trazem muito mais credibilidade. Acho que por isso que eu confiei de cara no Olympus Corre Trilha 1 para essa história aí que eu contei anteriormente. Olha só que túnel legal. E aí, Ada? Você ainda quer ir mais longe? Vamos, né? Tá faltando 1 quilômetro ainda. Bora lá. Bora lá. Subir mais uns 200 metros agora para depois voltar. Quase no retorno. Bora. Ela toma a liberdade de procurar as trilhas sozinha. Vamos! Já vai voltar agora. Vem. Isso não é uma raposa, viu, gente? Isso é um cachorro. Porque parece. Na verdade, as raposas que tem aqui na região são, assim, do tamanho de um gato grande. Então, é como se a Ada fosse 2 ou 3 vezes o tamanho de uma raposa. Às vezes a gente encontra aqui nas trilhas. É pra esse lado. É pro outro lado, filha. Vamos? Finalizar aqui a historinha do Corre Trilha. Logo quando eu comprei ele pra repetir a dose nessa ultramaratona. Esse ano eu também disputei uma ultramaratona, tava com ele. Tava rasgado, mas eu destravei umas paradinhas com ele. Há muitos anos atrás, a 361, ela esteve no Brasil, ela vendeu bastante tênis, inclusive as primeiras tecnologias de tênis com placa de carbono foi a 361, que eu acredito que trouxe para o Brasil, mas ainda sem essa pegada de propulsão, beleza? Mas eu tive vários tênis 361 com placa de carbono. Uma das coisas que a 361 ela investiu muito bem foi na palmilha do tênis. E ele tinha uma tecnologia que chamava Quick Form, que eles testaram primeiro nas palmilhas, né? Colocaram em alguns tênis e depois essa tecnologia ela foi para a espuma do tênis. E assim, o material é excelente. Eu lembro que dos tênis que eu tive da 361 com essa tecnologia de Quick Form, os tênis acabavam e a palmilha ainda estava lá. E eu lembro de ter guardado 2 pares, pelo menos, dessas palmilhas. Tive um Ortega trilha, um Overstep 2 trilha. Tive um Merak 2 de asfalto com placa de carbono. E tive um Rumble, que ele era um misto ali, asfalto, trilha. E aí desses 4 pares que eu tive, guardei 2 pares de palmilhas que anos depois eu utilizei no Corre Trilha. Por quê? Chegou um ponto que eu senti ele um pouco desconfortável depois de uma certa distância. E por vezes, fazendo ali meio que 20 quilômetros ou mais, eu sentia o arco do meu pé. Mas não era nenhum problema de lesão. Geralmente era um cansaço. E aí nesse teste o que foi que eu fiz? Eu retirei a palmilha do Corre Trilha e coloquei a palmilha de Quick Form. E foi tipo surreal, coisa totalmente diferente.
Ela pesa um pouquinho mais, porque ela é mais estruturada, porém me deu mais conforto para me ir nas distâncias maiores. Bom, aqui tá as palmilhas, que vem os furinhos, né, original, e aqui é a que eu falo no vídeo que eu substituí, a da 361 de Quick Foam. Ela tem uma certa espessurazinha, muito macia. Lembrando, gente, não usem palmilhas de outras pessoas. Isso aqui é do meu pé, isso aqui é do meu pé, então ele está encaixado no formato do meu pé. Aqui é o lado direito, 361 Quick Foam, muito macia, me ajudou bastante e super encaixou com esse primeiro corre-trilha aqui, uma maravilha. Não vou colocar ela no próximo. E aí eu acabei utilizando em alguns treinos, na verdade muitos treinos, e também utilizei nessa última ultramaratona, que foi, eu acredito que me deu ali a longevidade que eu precisava para poder terminar aquela prova. E aí foi 11 horas e 20 minutos de prova, que eu tenho certeza que o conforto que aquela combinação me deu foi uma das coisas que me ajudaram a terminar a prova. Outro uso interessante, eu acompanho, né, os tênis pela internet, vejo bastante a Vibram, né, as suas aplicações, as outras marcas, os desenhos. Então é como se esse solado Vibram que tem no Corre Trilha, é como se fosse o de entrada, mais baratinho. Então ele não tem hiper cravos, ele não tem um desenho especial, ele não tem ali um direcionamento, um formato. Borracha extremamente durável, cravos baixos, mas razoáveis, ajuda na subida, ajuda na descida, ok, ele tá ok. E os produtos da Vibram são excelentes. Então, o que foi que aconteceu também nesses últimos tempos? Eu já tinha praticamente estourado todos os meus tênis para asfalto, e um dia eu saí com o meu corre-trilha pro asfalto para fazer um treino de velocidade. E convenhamos, o tipo de asfalto que eu tenho aqui na minha região, ele não é um dos melhores. E acaba de que ele também tem, assim, às vezes alguma irregularidade. Então eu comecei a prestar atenção que ele encaixava super bem nesse asfalto mais cascudo, que parece mais uma lixa, né, que tem uma brita mais solta. E eu super me identifiquei com os treinos de velocidade com corre-trilha no asfalto, né? Pode ter sido uma particularidade, porém, como o peso dele é leve, ele estava super confortável com a adaptação que eu fiz. Na ocasião era o tênis que eu tinha, acabei comparando com outros e me senti mais seguro para encaixar a pisada e colocar força. Então eu gostei bastante e eu indico, se você tem um corre-trilha, testa um dia nos treinos de tiro, mesmo que seja no asfalto, ele pode encaixar super bem para isso. Agora vamos para o corre-trilha 2, esse aqui que eu tô com ele nos pés agora. Vi o lançamento do Corre Trilha 2, não me animei, as cores não achei legal, conjunto de cores, os desenhos, e assim, mesmo conhecendo a tecnologia, vendo ali que possivelmente a Olímpicos tenha tentado melhorar o modelo, as cores não me atraíram e logo não animei. Passei a treinar bastante nessas trilhas usando técnica, né? Jogava para conta da técnica de pisada e usava um tênis de asfalto e segui minha rotina tranquilamente. Até que chegou o BPC Olímpicos. E como a gente ia disputar a prova de trilha, obviamente o tênis que seria escolhido seria o corre-trilha. E eu vou confessar, eu estava na esperança de que a Olímpicos utilizasse o BPC para fazer, sei lá, o lançamento de um corre-trilha 3, alguma coisa do tipo. Eu estava na esperança. Vamos lá, BPC Cumbuco, já ia largar com o kit
com o tênis Olímpicos Corre Trilha 2, 4 km. E a gente marcou a cor colorido do tênis, até que nas vésperas a gente viu um vídeo promocional da prova com um corre-trilha azul. Cara, muito bonito, muito bonito. Que era uma cor que lembrava o corre-trilha Edition, Special Edition do Vanderlei, que era um azul com um detalhezinho verde. Logo me apaixonei por esse tênis. Teve lançamento, se eu não me engano, nessa mesma cor pro Corre Supra 2. Ia ter o corre-trilha da mesma cor. Cheguei lá rezando para que a gente conseguisse um dessa cor. E top demais, a gente conseguiu. Teve um empurrãozinho assim de uns colegas nossos. Na hora da escolha e deu tudo certo. Perfeito. Cheguei, coloquei no pé. Já vi as diferenças, as melhoras de cara e não tive dúvidas. Recebi no kit da prova, não treinei em nenhum momento com ele. E no dia seguinte, estava largando para 18 km com o Corre Trilha 2 nos pés. Para essa prova, como era uma prova curta, 18 km, então não achei necessário mexer ou fazer adaptação. Vi que tinha atualização no cabedal e ele estava bem fechado. Eu vou parar aqui um pouquinho, vou tirar ele do pé e vou mostrar um pouco da estrutura. Aí, ó, não vou nem tirar do pé. Ó, a biqueira dele tá mais fechadinha, os furinhos não vêm até essa lateral aqui. Tá vendo? Eles permanecem aqui nessa parte de cima. Colocaram um cadarço serrilhado, diferente daquele cadarço redondo. E olha só como ele tá. Sem contar que esse azul tá estilizado, né? Tá o solado aí, ó, com o nome bem na frente. O nome Vibram. Não sei se dá pra ver. Esse aqui dá pra ver melhor. Ok? E foi tipo assim, super top. Ele tem esse negocinho aqui que eu achei super interessante, olha. Algumas provas que ainda utilizam chip no pé, dá pra passar o chip por aqui, ó. Não sei exatamente para o que vai servir essa parada, mas dá pra colocar o chip por aqui e rodar numa boa. Vamos lá, coloquei Corre Trilha 2 no pé, larguei a prova. Devo ter feito ali algum detalhe mais específico na amarração. E como ele estava já bem mais fechado, né, a trama de cabedal, acostumado a correr já em outras provas, em duna e praia, então já sabia o que esperar. Mas o que me surpreendeu foi o seguinte: simplesmente eu cheguei sem areia nos pés, dentro do tênis. Nada, zero. E alguns atletas conseguiram colocar areia dentro dele. Não sei como, mas não sei se foi um detalhe na amarração, olha. Às vezes a gente pisa, ele meio que abre assim na lateral. Mas eu fiz um ajuste e não teve esse problema. Não entrou areia de jeito nenhum nos meus pés. Estava até conversando com o Cipó depois da prova. Perto do quilômetro 10 já não conseguia mais porque tava muita terra. Tinha entrado muita terra dentro do tênis. Perguntou o que eu tinha feito. Eu digo, irmão, só amarrei e fui. Às vezes, muitos anos de experiência em delta, você consegue levar de aprendizado para outras provas. Mas corri super bem, me atendeu super bem. Aquela paradinha do conforto, ela me pegou ali no finalzinho da prova, mas nada que atrapalhasse. E dentro daquela média que eu falei, de ali entre 20 e 35 km, foi aceitável. Então, gostei bastante dessa versão do Corre Trilha 2
por incrível que pareça, ele ainda está na fase de teste. Até antes de eu sair para esse treino, ele estava com 28 quilômetros rodados. Então tá muito novo. Tem muita coisa ainda para eu testar, mas já de experiência com o modelo anterior. E de cara, uma prova foi muito top. E é um tênis que já fez história comigo. Fiquei muito feliz. Fiz o 15º lugar masculino. Acredito que foi 16º geral. Não me recordo. No BPC com Corre Trilha 2. Então, querendo ou não, ele já está construindo uma história comigo. Hoje a gente vai terminar esse treino com 34 quilômetros rodados. Vamos rodar mais KMs aí para amaciar ele, ver todos os ajustes que precisa e sei lá, mandar aí para Olímpicos algumas sugestões do que ele pode ser alterado para beneficiar a vida aí do ultramaratonista de trilha. É isso aí. Você tem um Corre Trilha? Você tem um Corre Trilha 2? Como é que foi a sua experiência com ele? Se você tiver alguma dúvida, você pode, sei lá, deixar um comentário ou mandar mensagem para mim pra gente poder conversar. Gosto de falar de tênis. Isso é muito bom. E é isso aí. É o básico de forma consistente.